Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Talk Digital. O VIH já não é o VIH como conhecemos. Esta é uma parceria entre o Observador e a Janssen, a companhia farmacêutica do grupo Johnson Johnson. Hoje é Dia Mundial da Vacina contra a SIDA. Os primeiros diagnósticos de VIH aconteceram há precisamente 40 anos e hoje vamos fazer um balanço, porque afinal muito mudou durante este tempo nas terapêuticas, nos tratamentos aplicados, na forma como os doentes vivem também a doença, porque se nos anos 80 receber este diagnóstico era quase uma sentença de morte, hoje em dia, devido a todas essas transformações, já é no fundo uma doença crónica e, portanto, vamos falar do que muito mudou, também das perspectivas de futuro. Para isso, contamos com um painel de excelência, temos connosco o Dr. Kamal Mansinho, é o diretor do Serviço de Infecciologia e Medicina Tropical do Hospital Egas Muniz, é também professor auxiliar convidado do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, contactou com os primeiros casos diagnosticados de VIH em Portugal. Um desses casos foi também o do Luís Mendão, é um dos casos mais antigos diagnosticados no nosso país. O Luís Mendão, que é o presidente do Grupo de Ativistas em Tratamento, e connosco está também o músico Alex Dalva Teixeira, que fez parte de um projeto do Observador com a Janssen, que já vamos aqui falar sobre ele também, mas bem-vindos, eu sou a Ana Filipa Rosa, sou uma das radio hosts da Rádio Observador e vou fazer a moderação desta talk. Boa tarde, bem-vindos a esta conversa. Alex, vamos começar por ti e por este projeto que se chama What If. Já agora, para quem nos está a ouvir, é muito fácil encontrar os vídeos no site do Observador. E a proposta era precisamente essa, analisar casos bastante mediáticos de doentes infectados que acabaram por morrer à luz dos dias de hoje. O que é que aconteceria? E no teu caso específico tiveste que analisar o caso do vocalista dos Queen, Freddie Mercury, que foi diagnosticado em 1987, durante vários anos escondeu que tinha a doença e acabou por morrer em 1991. Portanto, aceitaste esse desafio. Na altura, enfim, tiveste de pensar um bocadinho sobre o assunto, falaste sobre isto. Foi a primeira vez que enfim, pensaste nesta doença, naquilo que implicava também, e qual foi a reação das pessoas à tua volta depois também de teres participado nesse projeto? Não sei se motivou conversas de grupo também. Bem, antes de mais, gostaria de cumprimentar a todos os que estão aqui presentes, não só o Dr. Kamal Mansinho e o Luís Mendão, e a ti também, Ana, mas também a todos os que estão a assistir a esta talk. Obrigado ao Observador e à Janssen por fazerem iniciativas como esta, que são muito necessárias e ainda são muito importantes nos dias de hoje. E agora, respondendo à questão, eu, na verdade, já há muito tempo que penso nesta temática. Bem, eu nasci em 1990 e, enquanto ia crescendo, as problemáticas relacionadas com o VIH e a SIDA sempre foram um assunto de conversa. E felizmente, apesar de eu ter crescido na margem sul e ter estudado em escolas públicas, felizmente eu sinto que tive uma educação privilegiada no que diz respeito à educação sexual. Ou seja, educação sexual feminina e masculina também. E questões relacionadas com ISTs eram sempre mencionadas e tinham a oportunidade de fazer questões e perguntas. Há aqui também outro aspecto que é muito relacionado com a minha orientação sexual. O facto de eu ser homossexual, isso deu-me acesso a frequentar um dos equipamentos do GAT, que é o Checkpoint LX, que é um sítio onde as pessoas podem ter acesso a testes gratuitos, não só para testes do VIH, mas para outras ISTs também. E enquanto frequentador desse espaço poderia colocar todas as questões que tinha e também muita da informação relacionada com saúde sexual fui adquirindo enquanto frequentador deste espaço. Portanto, não comecei a pensar nesta questão apenas com este convite do Observador, mas mesmo após, tanto antes como após a minha colaboração nessa iniciativa, ainda continua a ser um assunto no qual eu penso bastante e tento sempre ler e estar informado sobre os desenvolvimentos que estão a acontecer neste momento.
O Luís Mendão é o presidente do GAT, do Grupo de Ativistas em Tratamento desde 2009, está connosco. Eu falava há pouco do Freddie Mercury, que foi diagnosticado em 1987. Luís, o seu diagnóstico chegou um bocadinho mais tarde, mas é possível que essa infecção tenha sido mais ou menos por essa altura, não é, Luís? Como é que foi receber este diagnóstico? E eu há pouco falava nisto, não é? Receber um diagnóstico nessa altura, nos anos 80, era quase uma sentença de morte. O que é que sentiu na altura? Na verdade, eu fui diagnosticado com SIDA completamente no último estadiamento, C3, mas isso é uma linguagem mais para os médicos, e na verdade eu fui diagnosticado em Santa Maria, e depois é que fugi para o Hospital Egas Muniz, bom conselho de alguns amigos, e a primeira sensação que tive foi de alívio, porque há 3 anos que eu estava permanentemente doente, com coisas estranhíssimas, molusco, as coisas mais absurdas, Candida albicans, que não conseguia passar com nada e por aí fora, e portanto foi um alívio que não estava doido, porque o que me diagnosticavam era sempre depressão profunda, e dizer não, isto tem uma causa, e de facto eu sinto-me sem força e doente e a terminar a minha vida porque existe uma razão objetiva para isso. Porque esteve quase 3 anos sem diagnóstico, não é, Luís? Tive quase 3 anos sem diagnóstico. Isso também foi uma... na verdade, tive 10 anos sem diagnóstico. Ou seja, em 85, eu já contei essa história, mas vou dizê-la muito rapidamente, eu fiz um teste para o VIH, porque sabia que tinha tido comportamentos que envolviam risco, e foi negativo. E passado... portanto, achei que eu fazia uma vida segura, ou bastante segura, e não recorria aos testes. E em determinada altura até me ofereci para doar sangue, e aí pura e simplesmente me recusaram, mas também não disseram que devíamos fazer, que devia fazer um teste. Ou seja, não fiz sequer a doação, porque me disseram não é elegível, porque tem demasiados fatores de risco, e podiam ter-me dito, olha, se calhar boa altura para fazer um teste. No entanto, o que tem no meu caso é que em 1986 está registado no meu processo clínico com uma amiga minha médica holandesa em Sesimbra, que tive todas as manifestações do que seria uma primo-infecção e que corresponde, fiquei tão doente durante a primo-infecção que a médica teve que ir à minha casa porque eu não conseguia sequer sair de casa. E, portanto, sei, com bastante rigor, que me infectei em 1986 e só fui diagnosticado 10 anos depois com SIDA, e passei o sistema de saúde variadíssimas vezes, privado, cuidados primários, especialistas, etc., que nunca me propuseram o teste. E daí a minha sensação de alívio, que não estou louco e que isto não é uma depressão, mas que de facto é uma doença em estado muito avançado e muito grave. E na altura perguntou a alguém, ou o estigma era muito grande, Luís? Não, eu contei a toda a gente. Se calhar diferente da experiência da maioria das pessoas, eu contei aos amigos, contei à família, só não expliquei que estava muito doente e que era uma doença que podia não sobreviver ao meu pai e à minha mãe, porque achava que para eles era uma coisa muito dolorosa e confrontarem-se com isso próprio, e até para todas as pessoas com quem tinha tido relações sexuais que eu conseguia ter o contacto, lembrar-me, etc., telefonei a todas a dizer que por favor fossem fazer um teste, porque eu tinha sido diagnosticado. Também aí percebi que a prevenção funciona, porque eu achava que tinha tido comportamentos seguros com a maioria das pessoas, e dessas 8, 10 pessoas a quem eu telefonei, algumas até pedi para virem trazer o teste para eu ver, eram todos negativos.
portanto, o que quer dizer que o preservativo funcionou e por aí fora. E eu depois lembro, eu até acho que sei em que exato momento em que fui infectado, e porque é relacionado com o episódio da primo-infecção. Luís, já vamos falar dos tratamentos que seguiram a tudo isto, porque o seu caminho cruzou-se, como há pouco nos contava, com o Dr. Kamal Mansinho. Já vamos também falar um bocadinho daquilo que vocês fazem no grupo de ativistas em tratamento, do trabalho que desenvolvem. Mas Dr. Kamal Mansinho contactou com os primeiros doentes infectados. Este era o cenário nos anos 80. Havia muito desconhecimento, havia também um estigma gigantesco associado a esta doença, que era quase uma sentença de morte na altura. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Deixe-me cumprimentá-la, Ana Rosa, e através de si agradecer ao Observador e à Janssen no convite que me dirigiu. Alex, boa tarde. Luís, olá. E indo à sua questão. Efetivamente vivemos um tempo de muitas incertezas. Todos nós estávamos perante algo que desconhecíamos, para o qual a informação disponível era muito escassa e com as ferramentas de diagnóstico que na altura possuíamos, dificilmente conseguíamos confirmar as razões pelas quais as pessoas nos procuravam. E, portanto, e mais grave ainda, uma parte dessas pessoas acabavam por morrer sem diagnóstico. E estávamos, portanto, numa fase que ainda nem sequer testes de diagnóstico com fiabilidade que temos atualmente nós disponíveis, e era um momento de grande inquietude e de grande angústia acompanhar a situação de um conjunto de pessoas que muitas vezes eram pessoas relativamente jovens, e no nosso caso concreto do serviço onde eu trabalhei, do Hospital Encas Muniz, os primeiros doentes que nós abordámos e que depois, a posteriori, viemos a confirmar que se tratavam de doentes com SIDA, eram doentes que vinham evacuados de países da África Ocidental, particularmente da Guiné-Bissau, e que, invariavelmente, fizesse o que se fizesse, acabavam por morrer. E, portanto, este primeiro contacto foi um contacto traumático, de certa forma. Cada doente que vinha evacuado da Guiné-Bissau exigia de nós um cuidado redobrado no sentido de conseguir chegar-se a uma causa para podermos tratar, e o insucesso terminava sempre com a morte da maioria das pessoas. Doutora, eram casos que alimentavam também aqui a homofobia, que agravavam o olhar que se tinha sobre a toxicodependência e, portanto, na verdade, como eu perguntava ao Luís há pouco, muita gente não partilhava o diagnóstico quando o tinha, não é? Porque havia muita gente que morria sem ter diagnóstico, quando o tinha, acabava por esconder por vergonha, não é? Por causa do estigma que estava associado a esta doença. Isso acontecia bastante. Deixe-me voltar um pouco atrás, isto é, os meus primeiros doentes eram doentes heterossexuais. A relação de infectados homem-mulher era muito próxima de 1 para 1, porque o vírus era diferente, que a posteriori se veio a confirmar, e isso foi de tal maneira que os soros desses doentes que foram enviados para fora, porque clinicamente os doentes se comportavam como tendo uma imunodepressão, vinham negativos, e centros como Londres, Alemanha, o que nos mandavam dizer com os resultados era: estes doentes não preenchem critérios de risco à luz daquilo que se conhece atualmente em relação à infecção por VIH. E, portanto, a dimensão relativamente à homofobia surge 2 ou 3 anos depois, portanto, já quando a infecção por vírus VIH1 começa a ter expressão em Portugal, e aí sim lidamos com a incerteza e a angústia das pessoas que nos procuravam pelo
pelo enorme receio ou já marcas de discriminação de que eram alvo. À partida, muitos destes doentes não tinham mais ninguém a quem confiar as suas dificuldades e as suas queixas, que não fosse o médico assistente, e portanto éramos simultaneamente médicos assistentes e de certa forma confidentes do próprio doente. Éramos os fiéis depositários das múltiplas preocupações que atingiam as pessoas num momento em que a discriminação sexual ou a discriminação por orientação sexual era algo de muito intenso. Não podemos esquecer ainda assim, quando falamos nos anos 80 e abordamos esta questão da discriminação, regressemos ao ano 2021 e 69 países em todo o mundo criminalizam a homossexualidade. Em alguns desses países não são apenas criminalizados, mas também podem ter como penalização a pena de morte. Apesar de alguns progressos pequenos que se vai fazendo no reconhecimento e na conquista de direitos das pessoas, independentemente da sua orientação sexual, hoje, em 2021, há um enorme e um imenso trabalho que se tem que continuar a fazer na conquista dos direitos pela diferença, independentemente da orientação sexual. E, portanto, a homofobia atravessa estes últimos 40 anos com roupagens diferentes, com critérios e com formas de discriminação mais ou menos subtis, mas ela está lá e continua a marcar profundamente o cotidiano das pessoas. Certo, esse será também um dos grandes desafios no controle da doença, e nós já vamos falar sobre isso, já vamos olhar também para este ano e para aquilo que o futuro representa. Luís, quando o seu caminho se cruzou com o Dr. Kamal Mansinho, já estava num estado muito avançado, como nos contou há pouco. Como é que foi o tratamento nessa altura? Boa tarde, eu tive 40 dias internado a seguir ao diagnóstico. Tinha também um tratamento endovenoso de um medicamento para a coriorretinite, a CMV, que só aparece geralmente a quem está no último estadiamento de SIDA, e portanto, com que cheguei ao Dr. Kamal foi para dizer: olha, eu quero-me tratar porque eu precisava de um ano de vida para resolver uma série de questões e não deixar a minha família e os meus amigos numa situação complicada, porque tinha sido também um ano complicado do ponto de vista financeiro e de uma série de outras coisas. E, portanto, essa foi a primeira coisa que eu disse ao Dr. Kamal, e o Dr. Kamal disse-me: você sente-se capaz de fazer um esquema bastante exigente de medicação, etc., blá, 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 e sim, e pronto, assim como ponto de graça, naquela altura eu tinha 10 tomas diárias de medicamentos, todas com restrições alimentares, e, portanto, a minha vida era organizada sempre ao ritmo do relógio, entre jejum, comer alguma coisa, comer uma coisa sem gordura, comer uma coisa com gordura e tomar a medicação. A outra coisa que me lembro foi de ter gostado muito do Dr. Kamal, assim que o vi e que o ouvi, sobretudo, eu sentia uma certa compaixão pelos médicos, porque tinham tão pouco para nos oferecer. Na verdade, tinham um pouco mais do que aquilo que eu próprio imaginava. Mas dizia-me: deve ser desesperante estar a seguir doentes que inevitavelmente vão morrer. E, enfim, não é uma morte natural no sentido de que atinge uma determinada idade, etc.
E isso fez-me sentir grande carinho por os médicos que faziam este trabalho. Depois É quase devo um dizer... combate sem armas, não é, Luís? Sem saber que armas Eram, usar. Dr. Camal Mansinho, o Luís Mendão fazia parte de um grupo de doentes que foi, enfim, foi tratado com um triplo tratamento, era assim? Quais eram as terapêuticas usadas na altura? Sim, as opções terapêuticas da altura foram diversas e a terapêutica combinada com 3 medicamentos diferentes fazia parte de um dos regimes de tratamento, tão exigentes quanto o Luís refere. Deixe-me só fazer aqui uma ressalva. Um médico na presença de um doente concreto deve-se apagar e, portanto, eu vou procurar apagar-me em relação ao Luís, sem deixar de falar aquilo que é importante relacionado com a terapêutica. A minha postura é de que podemos partilhar muitas coisas, mas se estivermos presentes num palco como este, eu devo apagar-me, independentemente, podemos conversar sobre todas as questões relacionadas com o tratamento. E como o Luís dizia há bocado, efetivamente, a terapêutica combinada com 3 medicamentos de classes diferentes, e estamos a falar de medicamentos de primeira geração, era um tratamento muito exigente, com um número muito elevado de comprimidos, com uma frequência de tomas também muito diversa e com exigências alimentares, com necessidade de beber grandes quantidades de líquido, o que significava uma verdadeira intromissão num cotidiano que já de si mesmo era difícil. Os efeitos adversos eram frequentes e alguns deles muito intensos, para os quais também tínhamos que estar preparados para ir oferecendo algumas respostas, às vezes respostas terapêuticas que diminuíam a intensidade, mas não faziam desaparecer, porque também era igualmente importante que os doentes tomassem essa medicação. Por mais penosa que fosse, houve momentos em que nós tínhamos que encontrar algumas soluções para que as pessoas não abandonassem a terapêutica, também pelos efeitos adversos que eram muito intensos, sobretudo nas primeiras semanas após o início do tratamento. E, portanto, quando o Luís recorda o número de comprimidos, as exigências alimentares, as exigências nas tomas que tinha que fazer ao longo do dia, era algo que nos acompanhava e que tínhamos que partilhar e manter uma disponibilidade permanente para, de acordo com as queixas associadas aos efeitos adversos que as pessoas iam tendo numa fase inicial, nós pudéssemos encontrar formas de ajustamento para minimizar esse tipo de manifestações e garantir que a pessoa tomava a medicação, apesar de ser muito perturbador num determinado momento. E ter esses efeitos secundários de que nos falava. Luís, quantos medicamentos toma hoje? Bom, agora já tomo alguns da idade, que é um pouco diferente. Para o controle do VIH, tomo 3 comprimidos por dia, por opção minha, porque não me consegui habituar à ideia de só tomar um comprimido uma vez por dia, e, portanto, tomo 3 para o controle da infecção por VIH, que, na verdade, nestes 25 anos de tratamento, acho que tive uma coisa que chama um blip, e em determinada altura fizemos uma escolha conjunta para tratar da hepatite C, interromper a medicação do VIH, o que também não foi uma grande ideia, mas o tratamento agora não tem nada mesmo que ver com aquilo que era naquele momento. Embora eu tivesse muito consciente, assim que comecei a perceber mais alguma coisa e a ter mais alguma literacia, e em 97 já fazia campanha, tinha um cartaz, porque fui trabalhar para Abraço, por trás de mim, que tinha dito: o tratamento triplo tem muitos efeitos secundários e adversos, mas o grande efeito é manter-nos vivos, porque
sem tratamento morremos. E, portanto, muitas das coisas, a alteração da face, dos sítios das gorduras, o aumento dos lípidos, dos triglicéridos, o caminharmos rapidamente para a resistência à insulina, etc., eram pequenos em relação àquilo que nós ganhávamos, que era ganhar tempo de vida. Claro, portanto, essa redução dos medicamentos é também espelho daquilo que se passou nestes últimos anos, das evoluções nos tratamentos, na evolução na terapêutica. Já vamos falar disso também com o Dr. Kamal Mansinho, mas, Alex, voltando a este exercício que te desafiámos a fazer, a olhar para o caso específico do Freddie Mercury, e olhando para a indústria da música, para o teu setor, tu achas que o impacto que esta doença teve nos anos 80, no setor também da música, teve efeitos que ainda hoje se sentem? Qual é a tua perspectiva atual da informação que circula também no meio sobre o VIH? Bem, na minha opinião, acho que dos casos que nós conhecemos, não só do Freddie Mercury, mas também de António Variações, Cazuza, o Sylvester, ou até mesmo fora da música, perdemos artistas como o Keith Haring, até mesmo Andy Warhol, e na verdade às vezes eu sinto que romantizamos um pouco esta questão do VIH e associamos muito a um grupo de pessoas muito específico, que são os homens homossexuais, quase como se fosse uma doença exclusiva a este grupo. E, na verdade, isso não é a realidade, não corresponde toda a verdade. E mesmo ao longo dos anos, eu sinto que, provavelmente nos anos 90, enquanto eu era criança, existiram alguns artistas que falavam sobre esta questão. Eu uso sempre o exemplo da Madonna, que quando editou um dos seus álbuns, não tenho a certeza, mas creio que terá sido o Like a Prayer. Dentro do disco de vinil vinha um postal que incentivava os ouvintes a utilizar o preservativo e a terem cuidados relacionados com a saúde sexual para prevenirem o contágio do VIH. Mas sim que recentemente, na comunidade artística, quer na música, como noutras áreas das artes performativas e visuais, é um assunto que não é muito abordado. Há raras exceções, como, por exemplo, o João Pedro Val e o Nuno Alexandre, que produziram uma peça que aborda esta questão, mas creio que as pessoas pensam que devido às evoluções que têm existido a nível dos tratamentos, ou até mesmo das profilaxias pré- e pós-exposição que existem neste momento, já não existe uma necessidade tão grande de falar sobre esta questão, quando na verdade ainda é necessário alertar as pessoas dos cuidados que devem ter, e ainda é importante falarmos sobre esta questão. Claro, não é um assunto que está resolvido, essa também é uma mensagem que queremos passar e, como tu dizias muitíssimo bem, afeta muita gente de todas as idades, não é algo particular de uma só idade ou só de uma orientação sexual, obviamente. Dr. Kamal Mansinho, como é que estamos em relação a terapêuticas hoje em dia? A evolução foi muitíssimo grande. Em que ponto é que estamos nesta altura? A terapêutica evoluiu muito, de tal maneira que, efetivamente, um doente que seja diagnosticado atempadamente, e podemos usar alguns dados de modelação que conhecemos hoje, um jovem de 20 anos que hoje for diagnosticado com infecção por VIH e for diagnosticado atempadamente, acompanhado e for um aderente à terapêutica, tem uma expectativa de vida de mais 50 anos, portanto poderá viver até aos 70 anos. E isto foi um avanço significativo da terapêutica, que a terapêutica antirretrovírica nos trouxe. É verdade que não devemos reduzir a infecção por VIH aos ganhos que a terapêutica antirretrovírica nos trouxe, porque o reverso dessa moeda é a modificação da percepção do risco. Aliás, é muito curioso que o Alex tenha referido que na década de 90 teria 7 anos, penso eu, quando eu retive bem a sua data, o ano em que nasceu. E, portanto,
a percepção de risco que passou a ter quando chegou à sua adolescência, portanto mais 5 anos ou 6 anos depois, era completamente diferente daquela que existia quando a epidemia apareceu. Estávamos na transição de uma epidemia que era invariavelmente mortal para uma doença que, afinal, se calhar já não se morre tanto, e hoje diz-se, afinal, praticamente não se morre, e até temos um medicamento que podemos tomar antes de ter uma aventura qualquer que ela seja, que consideremos de risco, e podemos não infectar. E estamos a falar dos mesmos medicamentos. Não é? Há marcos importantes do tratamento antirretrovírico que vale a pena recordar, isto é, começou por ser um conjunto de medicamentos que tratava apenas doentes sintomáticos, e começámos com um medicamento, passámos à combinação de 2 medicamentos, depois percebemos que afinal devíamos tratar doentes que não tinham sintomas, mas que já tinham alguns sinais ou algumas infecções que faziam sugerir que a infecção estava em atividade, perda de peso, sudação noturna, e fomos evoluindo com as mesmas classes de medicamentos. Passámos a ter terapêuticas combinadas, e a primeira revolução importante acontece no verão, outono de 1996, em que se começa a fazer terapêutica com uma combinação de 3 fármacos, que continua a ser uma das combinações atualmente utilizadas. Deixámos a estratégia de tratamento de tratar apenas indivíduos com sintomas e passamos e chegamos a um percurso em que agora o que se faz é testar e, se for positivo, tratar. Isto é, o conhecimento levou-nos à conclusão de que quanto mais depressa tratarmos uma pessoa infectada, mais depressa vamos tornar a quantidade da carga viral que transporta no sangue não detectável. Nós na GIA designamos por negativa, mas a carga viral continua lá, e nós voltaremos a esta questão, mas tentar que, ao diminuir a carga viral para valores muito baixos, ele deixará de ser transmissor do ponto de vista sexual ou na partilha de seringas e agulhas. E, portanto, esta estratégia de testar e tratar foi um avanço significativo da estratégia de tratamento antirretrovírico. Depois passámos e evoluímos, passando a usar os próprios tratamentos, os medicamentos, como ferramentas de prevenção. Já evoluímos no sentido de o próprio medicamento em conjunto com o preservativo e com todas as outras medidas de prevenção, uma boa ferramenta de prevenção. Ao controlar a infecção, ao ter uma carga vírica abaixo do limiar de quantificação, eu posso não transmitir aos não infectados doença. E passamos de testar e tratar para tratamento como prevenção. Não é? E mais recentemente, com os mesmos medicamentos, passamos a utilizar estas moléculas para que a pessoa não infectada, ao tomar este mesmo medicamento e ao ter um contacto com alguém infectado, não se infecte. Estamos a falar da profilaxia pré-exposição, que na gíria designamos por PrEP. E, portanto, fizemos um percurso muito longo nestes últimos 40 anos, e hoje temos a possibilidade de a pessoa não infectada que perspectiva ter uma situação ou uma exposição de risco, seja por via sexual, seja através da partilha de material que pode utilizar para consumir e preparar droga, pode tomar algumas destas combinações terapêuticas para não se infectar, ou pelo menos para reduzir ao máximo o risco de se infectar. Não é? E, portanto, o preservativo, que era a única ferramenta que tínhamos para a utilização, para a prevenção, passámos a dispor de medicamentos que pode permitir àqueles que não toleram a utilização do preservativo porque são alérgicos ao látex, ou porque ao utilizar o preservativo tinham disfunções sexuais, ejaculação precoce, perda da ereção durante a colocação do preservativo, passámos a ter alternativas seguras de proteção e tão eficazes ou mais do que o próprio preservativo, para além de passarmos hoje a ter a possibilidade de, abertamente,
partilhar e conversar com as pessoas sobre questões relacionadas com o prazer sexual e com a realização da sua vida sexual, tendo em conta que o receio de contagiar o outro o outro ou a outra por estar infectado também diminui de forma significativa, o que melhora significativamente a qualidade de vida sexual de qualquer um dos intervenientes numa relação. E, portanto, há de facto uma evolução imensa que não se reduz apenas ao tratamento. Agora, temos o reverso disso que podemos falar mais adiante para não estar a monopolizar a nossa conversa. Porque há um reverso que nós não podemos perder de vista, sob pena de nos iludirmos um pouco de que o problema da infecção por VIH está resolvido com a terapêutica que dispomos neste momento. Certo, e que não está. Luís, aumentam as terapêuticas, aumentam aqui as formas de tratamento, diminui o estigma? É nisso que também trabalham no grupo de ativistas em tratamento? Sim, trabalhamos profundamente no estigma e devo dizer que, aliado ao estigma, havia o próprio estigma da SIDA, independentemente sobre os homossexuais, sobre os utilizadores de droga, que é o pavor atávico da humanidade de ser infectado. E, portanto, a doença era uma ameaça e a pessoa portadora da doença era uma ameaça para a sociedade. Eu disse, aliás, quando foi um julgamento célebre em que um cozinheiro infectado foi despedido e que o tribunal considerou que era com justa causa, de dizer que, ao abrigo daquela decisão do tribunal, nós deixávamos de ser cidadãos e passávamos a ser cidadãos com todos os direitos coartados em relação a isso. Esse trabalho em relação à SIDA, eu acho que tem sido, que tem melhorado e que temos menos estigma agora do que tínhamos, mas estamos muito longe de ter uma situação normalizada. Dou um exemplo, nós fizemos já há uns 4 ou 5 anos um estudo nos cuidados primários de saúde, na área de Cascais, na área da Amadora e na área de Odivelas, e o nível de desconhecimento e de medo e de discriminação associada para as pessoas com VIH da parte dos profissionais de saúde, desses profissionais de saúde, era imenso. Na verdade, eu acho que nós nem publicámos todos os dados porque nos sentíamos constrangidos com alguma das coisas que lá vinham. Outra questão que o GAT procura trabalhar muito é que, apesar de todo o cidadão que tem uma vida sexual ativa, etc., tem de ter um risco, os determinantes e o tipo de práticas e uma série de outras questões fazem com que determinados grupos, chamados grupos-chave, sejam muito mais atingidos que a restante população. E, nesse sentido, o trabalho pelos direitos humanos e por políticas baseadas no conhecimento e na não discriminação é para os imigrantes, sobretudo para os imigrantes mais pobres e com menos autonomia e aqueles que estão em situação irregular, que é um problema que, apesar da legislação que Portugal tem, continuamos a ter barreiras e barreiras e barreiras a estas pessoas chegarem, tanto que julgo que é nesta população, sobretudo de origem africana, que chegam os casos de diagnóstico mais tardio. Em relação às minorias sexuais, em relação a pessoas que passaram para a prisão, pessoas que usam drogas, portanto, a gente, para, digamos, a classe mais bem pensante, poderíamos ser os defensores dos feios, porcos e maus, tirando os gays, que geralmente são bonitos, etc. O que queria dizer é ainda outro caso. Nós temos uma população que está envolvida no sexo comercial. A maioria das pessoas em situação irregular, a maioria são estrangeiras, a maioria está em situação irregular, e homens, mulheres, população trans, vive uma situação com este moralismo que existe em relação a esta atividade humana, e não confundir
com o que é a exploração humana, escravidão, etc., de tráfico de pessoas, que pode atingir parte destas pessoas com aquilo que é a realidade social de muitas destas pessoas. E agora, durante a epidemia do Covid, foi a população em que a pandemia destruiu mais completamente a pequena rede de segurança que tinham. E, portanto, o nosso trabalho é não só com as pessoas com VIH, com tuberculose, com hepatites virais, com as ISTs, é também um trabalho para a inclusão e os direitos das populações que a nossa sociedade tende a deixar fora do barco. Luís, e pegando aqui nesta questão da pandemia, falou disso também, eu sei que vocês têm números, portanto os diagnósticos diminuíram. A ONU tem aqui uma meta, eliminar a epidemia da SIDA em 2030, ou pelo menos chegar aos 95% de casos identificados e em tratamento. Parece-lhe que isso é possível em Portugal? Eu respondi muito determinado há 5 anos atrás, que achava que íamos falhar, mas era importante que falhássemos o melhor possível os objetivos de 90-90-90. Na verdade, eu temo que muita da resposta pública seja para, nos números, estarmos lá. Portanto, temos o quadro preenchido. E, na verdade, não é assim. Há vários problemas na avaliação destes números. Portugal, neste momento, não consegue saber onde é que está em relação ao segundo e ao terceiro 90, por uma coisa que é verdadeiramente inaceitável, que é termos um sistema informático que não protege a privacidade das pessoas, em muitos casos, mas não permite ter uma visão rigorosa, desagregada, granular, de quais são os problemas que enfrentamos com as pessoas em tratamento e também com as pessoas que não estão ainda diagnosticadas, e acho que é uma urgência para quando chegar a nova pessoa que vai ocupar o lugar de diretor nacional, que é estranho que ainda não tenha sido nomeado. Julgo que também há alguma dificuldade em encontrar alguém que esteja disponível. Mas repare, o GAT, não é puxar pelos galões e seus parceiros, nós temos diagnosticado, especificamente no caso do VIH, praticamente 20% dos diagnósticos em Portugal, quando nós só atuamos na Grande Lisboa, Norte e Sul, digamos assim. É verdade também que é a região mais atendida. Mas há um problema sério, e voltar a dizer isto, que os cuidados primários de saúde, por falta de contratualização, de aparecerem os pop-ups nas pessoas que têm indicação para teste, estão a falhar quase completamente o diagnóstico precoce das pessoas que usam os serviços, os cuidados primários de saúde. Hoje tive a apresentação oficial com a senhora Presidente da Câmara de Almada da estratégia e da direção do Almada, município sem SIDA, e o equivalente do professor Camal Mancinho no Hospital HGO, que é o Dr. Nuno Marques, disse: alguma coisa não está a funcionar, porque não é normal que o GAT, que tem 2 unidades móveis, referencie 80% das pessoas para a consulta, para as novas consultas de VIH e de hepatite B e de hepatite C, que a urgência, portanto, quando as pessoas estão no fim de linha, nos traga 19%, quase 20%, e que menos de 1% destas pessoas sejam diagnosticadas nos cuidados primários de saúde, mesmo quando têm número de utente e são seguidos. E pronto, e isso parece-me que é uma situação que devia ser ao contrário. O GAT devia ir aos 20%, 30% daqueles que são mais difíceis de ser alcançados pelos cuidados formais de saúde, e os cuidados primários deveriam
fazer o trabalho de detecção precoce e prevenção para a maioria das pessoas. Dr. Camal Mansinho, estamos a olhar para este problema com a seriedade de vida ou também partilha desta visão que o Luís Mendão aqui nos trouxe também, que é necessário ainda muito trabalho para se chegar a essa meta que a ONU definiu? É necessário muito trabalho. É verdade que há aqui um conjunto de problemas estruturais que o Luís faz referência e que precisam de ser revisitadas com objetivos muito concretos, aquilo que o Luís dizia há bocado relacionado com o facto de às vezes, e isso é histórico na história da SIDA, às vezes o atingimento ou alcançar alguns números para poder servir de catalisador para seguir para a etapa seguinte, tem como reação reversa levar a que as pessoas descansem sobre esses números. Isto é, fizemos um percurso imenso, um percurso com impactos muito significativos. Estou a pensar, por exemplo, o que se passou ao nível do controle da infecção por VIH nos consumidores de drogas por via endovenosa ou drogas não injetáveis, e os números que neste momento temos são expressão de um percurso único, com resultados muito objetivos e que atestam que, afinal, quando temos metas bem definidas, quando investimos para objetivos muito concretos, é possível chegar-se aos resultados a que se chegou, como acontece com a taxa de infecção atual nos consumidores de drogas. E, portanto, partilho de uma parte da preocupação que o Luís refere sobre este desequilíbrio que vivemos em alguns momentos. Há picos maiores e picos menores relacionados com a necessidade de manter um rastreio continuado para o diagnóstico dos novos casos. Aliás, para que possamos atingir as metas que estão preconizadas para 2030 da ONU-SIDA, nós precisamos de continuar a garantir o acesso ao diagnóstico de maneira a que as pessoas infectadas continuem a ser rapidamente diagnosticadas e referenciadas para as unidades de saúde. E, portanto, a necessidade de promover por várias vias, entre as quais pelo Serviço Nacional de Saúde, o diagnóstico precoce da infecção é efetivamente uma necessidade. Mas também não devemos perder de vista que estamos na fase em que precisamos de testar muito para encontrarmos os casos positivos. Isto é, os nossos primeiros 90, como meta de 2000, foram alcançados, e isso foi avaliado retrospectivamente a partir dos dados do CIVIDA. A verdade é que isso não exclui a necessidade de continuar a diagnosticar pessoas infectadas que neste momento ainda continuam sem conhecer a sua infecção, para que em 2030 a meta de infecção por VIH deixar de ser um problema de saúde pública possa ser alcançada. Não é? E aí, quando duas pandemias colidem, quando o VIH, enquanto pandemia grave, e nós não podemos deixar de assumir isso, o VIH continua a ser uma pandemia muito grave e é um problema de saúde pública que continua a preocupar-nos, não enquanto país apenas, mas enquanto cidadãos do mundo. Não é? Lembremos-nos que desde a década de 80, quando o vírus foi isolado, o VIH1 já infectou 75 milhões de pessoas em todo o mundo, metade destas pessoas morreram, e se quisermos falar em relação a Portugal, desde os anos 80, cerca de 60 mil pessoas foram infectadas, 22 mil desenvolveram, isto é um terço ou um pouco mais, desenvolveram quadros de SIDA, e possivelmente um quarto das pessoas, estamos a subestimar, morreram com esta infecção.
Portanto, estamos a falar de um problema de saúde pública que continua a ser grave e que deve continuar a merecer uma atenção muito particular, mesmo em período de pandemia. E quando estas duas pandemias colidem, as consequências são ainda mais devastadoras. E são tão mais devastadoras quanto mais frágeis as pessoas são. As populações migrantes, os consumidores de drogas, os trabalhadores de sexo, são sempre aqueles que, estando no radar de quem lida com este tipo de problemas, nem sempre consegue ultrapassar algumas das barreiras que as pessoas enfrentam quando procuram os cuidados. E este é um trabalho imenso que temos à nossa frente, se quisermos não comprometer as metas que desejamos que consigamos alcançar em 2030. E estamos a falar dos países com recursos, porque os dados que nós temos a partir de modelos produzidos pela ONU-SIDA e pela Unicef em relação aos países com menos recursos são verdadeiramente assustadores do ponto de vista do impacto sobre a comunidade. Por exemplo, o consórcio da modelação de VIH, num estudo de modelação que fez, diz que, ou sugere que os números que alcançaram nesse exercício de modelação é que uma falha de fornecimento de tratamento antirretrovírico para 50% das pessoas infectadas por VIH durante 6 meses na África subsaariana, por exemplo, pode levar a um excesso de mortalidade de 296 mil mortes num ano. Não é? Exatamente, ou alguns modelos da Unicef, a interrupção durante 6 meses dos serviços de assistência materno-infantil nas mulheres grávidas pode aumentar a transmissão mãe-filho de VIH em cerca de 40% a 60%. E, portanto, nós estamos perante situações para as quais não podemos, em nenhuma circunstância, deixar de olhar com preocupação e voltar a reassumir compromissos políticos e de financiamento para que não recuemos novamente quase uma década, se não mais, tendo em conta os progressos que já alcançamos. Dr. Kamal, já voltamos a si para terminar, porque estamos a ficar sem tempo. Eu queria só apenas esclarecer há pouco as pessoas que nos estavam a ouvir essa questão dos 90% de infectados diagnosticados, 90% em tratamento e 90% com carga viral não detectável. São esses os dados. A meta é atingir 95% em 2030 ou, de facto, eliminar, que era isso que todos nós queríamos, obviamente, eliminar a epidemia da SIDA. Alex, para terminar contigo, qual é o papel que a cultura aqui pode ter também na consciencialização deste problema? Nós sabemos que a cultura, nestas alturas, avança sempre. A Covid-19 foi um bom exemplo disso. Quando é necessário mobilizar muita gente, a cultura tem sempre um papel importantíssimo. Portanto, se precisamos de testar mais para encontrar mais casos, para controlar esta doença, qual é o papel que a cultura aqui também pode ter? Ana, eu acho que, acima de tudo, nós na área da cultura nós temos uma plataforma onde podemos chamar a atenção de várias causas e vários assuntos que são relevantes, e é importante usar essas plataformas para trazer esses assuntos. Também relacionado com esta questão, mas de outra maneira, devido à minha profissão enquanto músico, eu estou em contacto com pessoas de várias faixas etárias diferentes, e é impressionante ver a diferença geracional entre alguém que nasceu na década de 70 e apanha os primeiros casos de SIDA, que na altura nos jornais era descrito como uma espécie de cancro que só afetava os homossexuais, era o cancro gay, exatamente. E a forma como isso afetou a saúde mental dessas pessoas, que hoje em dia, devido a essa questão, devido à forma como as coisas eram retratadas, algumas têm dificuldades em ter relações que são sadias. E agora, saltando agora para a geração mais recente, a geração Z, creio, em que vemos jovens que não estão tão informados como há este mito da questão da SIDA ser uma coisa que já está controlada e que já não é um problema tão grave.
estão totalmente desinformados, quer no que diz respeito à proteção, nos seus comportamentos sexuais, mas também no espaço existentes para poder efetuar os testes. Até mesmo em relação à profilaxia pré-exposição, que neste momento tem um custo que é baratíssimo, cada comprimido custa cerca de 20 cêntimos, e não sei porque é que as organizações governamentais não investem mais na prevenção do que propriamente nos tratamentos que são mais dispendiosos. E infelizmente, eu há pouco tempo li um artigo num jornal em que falava de um caso de um jovem que a sua seroconversão aos 16 anos. Ou seja, é mesmo importante que haja informação sobre a prevenção, não só sobre tratamentos, não só sobre as evoluções, mas também sobre a proteção e a prevenção. É super importante neste momento nós mantermos este assunto a rolar, não é mesmo? Falarmos dele, ele estar na ordem do dia e estar na agenda também. Dr. Kamal Massim, para terminar, há muitas notícias que dão conta, por exemplo, de transplantes de medula que, enfim, resultaram numa cura de doentes, há vacinas que estão em fase adiantada de ensaios clínicos. Como é que este tipo de avanços, como é que este tipo de terapêuticas estão a ser neste momento testadas e de que forma é que isto também pode contribuir para aquilo que dizia há pouco, para nós podermos controlar o VIH em países, em regiões do globo onde ainda, enfim, a situação é muitíssimo grave? Nós podemos olhar em dois ângulos. Num ângulo em que nós vamos adquirindo algum conhecimento, estou indo à questão do transplante de medula especificamente. O transplante de medula como procedimento terapêutico para uma infecção por VIH, os riscos de mortalidade, a complexidade do procedimento, a dificuldade de encontrar dadores compatíveis e a própria imunodepressão que nós temos que, com o tratamento que temos que expor a pessoa doente, não compensa o benefício de uma técnica dessas. Agora, é possível, a partir do conhecimento que se vai adquirindo do transplante de medula, trabalhar a engenharia genética e a biotecnologia para descobrir algumas outras soluções que não impliquem riscos idênticos. E, portanto, há conhecimento adquirido que pode vir a ajudar na evolução do conhecimento e de criação de algumas respostas diferentes daquelas que nós hoje temos disponíveis e que podem vir a ser úteis. A sua segunda questão foi, desculpe... A questão da vacina. Das vacinas que estão em vacina. A vacina será a solução que todos aspiramos. E é muito interessante olhar o que aconteceu com a vacina da Covid-19 e a vacina de VIH. Como é que, quando a conjugação dos esforços e os investimentos que forem feitos, é verdade que estamos a falar de vírus com complexidades diferentes, mas ainda assim, como é que, quando se conjugam os esforços dos vários cientistas e dos vários países, se arranja financiamento adequado e se fazem investimentos adequados, se consegue chegar a uma resposta num tempo tão curto quanto aconteceu com a Covid. O VIH é um vírus de uma complexidade muito maior, com exigências diferentes, está-se a trabalhar intensamente na vacina e está a ser testada uma das vacinas na África do Sul, que vai trazer seguramente informações adicionais que nos podem abrir novos horizontes, e essa vacina é uma das vacinas, por exemplo, do grupo Janssen, que começou a ser ensaiado na África do Sul. Portanto, agradeço-vos a todos terem estado connosco, ao Luís Mendão, continuação de bom trabalho também no grupo de ativistas em tratamento. Agradeço também ao Dr. Kamal Massim e ao Alex Dalva Teixeira, que se juntaram a nós nesta parceria do Observador com a Janssen, a companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson, se nos esteve a acompanhar também. Obrigada por isso e uma boa tarde. Até à próxima.